Olá, então, voltamos aqui para a nossa última parte da nossa exposição de hoje, depois desse intervalinho, onde nós vamos falar de fibromialgia. Bom, fibromialgia é uma afecção clínica extremamente frequente também na prática, né? Ao lado da osteoartrose, é um dos principais motivos de procura ao reumatologista e talvez, quiçá, ao médico, né, em geral também, né? Porque é uma doença, uma condição de prevalência bastante alta. Então, vamos ver aqui nessa aula alguns aspectos importantes, né, para a gente saber para a prova e também para a vida da gente, né? Porque com certeza, cedo ou tarde, a gente vai se deparar com vários pacientes fibromiálgicos por aí. Enfim, vou propor primeiro questão aqui, né, como a gente tem feito. Então, com relação à fibromialgia, é correto afirmar que a terapêutica se baseia no tratamento da depressão maior, invariavelmente presente nesses pacientes e causadora da síndrome dolorosa. B. O tratamento não farmacológico mais importante envolve principalmente o alongamento da musculatura e a atividade aeróbica gradual. C. Antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, são os mais úteis compostos no tratamento da dor. D. Dos analgésicos, o único que mostrou evidência na melhora da dor na fibromialgia foi a metadona, por agir em receptores N-metil-D-aspartato. E. O distúrbio de sono mais relacionado com a fibromialgia é a apneia obstrutiva. E essa questão outra, uma senhora de 30 anos, não é tão senhora assim, né, de 30 anos, vem para avaliação clínica por um quadro de dor generalizada. Ela refere sintomas há pelo menos 2 anos, mas não sabe especificar quando exatamente começaram. Queixa-se também de fadiga, de sono não reparador e de dificuldades de concentração e de memória. De história de doenças passadas, somente apresenta depressão. Está em uso de fluoxetina há 3 anos. Refere também que a dor ocorre mais no final do dia, sem rigidez matinal, febre ou emagrecimento. Em relação a essa paciente, é incorreto afirmar que pacientes como esta habitualmente apresentam dor à palpação de pontos da musculatura. B. Medicações aprovadas para essa condição incluem a duloxetina e a pregabalina. C. Os antidepressivos tricíclicos são úteis no manejo das alterações de sono desses pacientes. D. A alteração primária na fisiopatologia dessa condição é a sinovite encontrada nas cinturas pélvica e escapular. E. Educação sobre essa condição e atividade física aeróbica são fundamentais no manejo da paciente. Então vamos ver se a gente consegue responder a essa pergunta a essas perguntas ao longo da aula. Bom, fibromialgia. Fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, generalizada e não inflamatória. Eu não gosto de dizer que é uma doença claramente dita, né? E sim mais uma síndrome dolorosa, né? Porque como a gente vai ver, ela contempla um conjunto razoável de sinais e de sintomas, né? Que permitem que ela seja caracterizada como uma síndrome, né? É uma síndrome extremamente comum, já descrita há muito tempo e que representa por volta de 15% das nossas consultas ambulatoriais. Uma síndrome, uma condição de alta prevalência, né, em algumas casuísticas se estima que até 5% da população geral possa ter algum nível, algum grau de fibromialgia, e é uma síndrome, uma condição que predomina francamente no sexo feminino. 75% dos casos. Né? A patogênese é multifatorial, né? Como a gente está vendo aqui, provavelmente associada a alterações no processamento nociceptivo central. Mas nós temos algumas condições clínicas que se associam a este quadro doloroso meio difuso. Então, por exemplo, depressão, que está presente em 50% dos casos aproximadamente. Então, metade dos pacientes com fibromialgia tem como comorbidade a depressão, ansiedade, distúrbios de personalidade, síndrome da fadiga crônica, síndrome de cólon irritável, síndromes miofaciais e doenças crônicas em geral, né, como lúpus, artrite reumatoide, neoplasias e assim por diante. Né? Então, como disse, nessas condições, geralmente elas se associam a um quadro de dor generalizada que
possivelmente está associada a uma alteração na modulação da sensação de dor a nível desse sistema nervoso central. Então o paciente começa a ter, vamos dizer assim, um limiar de dor mais baixo, né, do que se esperaria, e ele começa a ter dor com estímulos não claramente nociceptivos e às vezes até de forma espontânea. Como é que se manifesta então clinicamente a fibromialgia, né? A principal manifestação é a dor. É uma dor crônica, generalizada, de intensidade variável, mas geralmente pelo menos moderada a intensa, né? A paciente ou o paciente com fibromialgia frequentemente se queixa de cefaleia, né, dos mais variados padrões, né? Uma queixa extremamente frequente, a sensação de fadiga diurna, né? Então aquela paciente que durante o dia tem uma incapacidade de executar os seus trabalhos, as suas atividades por cansaço, né? E por uma sensação subjetiva de fraqueza muscular importante, que não é comprovado objetivamente. Se você fizer o exame neurológico nessa paciente e tal, você não vai detectar algum déficit de força muscular objetivamente. Uma outra coisa que é muito frequente na fibromialgia é a sensação de sono não reparador, né? Então a paciente fala, doutor, eu durmo 7, 8 horas durante a minha noite, quando eu durmo, né, uma noite normal, mas de manhã eu acordo como se tivesse passado um trator em cima de mim. Eu acordo cheia de dor, acordo com dificuldade de me mover, com muita dor de manhã, e parece que eu estou muito cansada tão logo eu acorde, né? Então essa é uma queixa que chama bastante atenção. E por que isso acontece, né? Estudos polissonográficos feitos em pacientes portadores de fibromialgia mostram que esses indivíduos eles têm alterações nas fases mais profundas do sono. Então, na fase 4 do sono, que é uma das fases mais profundas antes do sono REM, esses pacientes costumam apresentar intrusões de ondas de sono mais superficial, né, de ondas alfa, né? Então, isso dificulta o aprofundamento dos níveis de sono desses pacientes. E também se nota que existe uma duração de sono REM diminuída, que é aquele sono, né, onde você tem uma atonia muscular importante, junto com a atividade cerebral, né, sonhos, movimentos rápidos dos olhos, enfim. Então, essa diminuição do sono REM faz parte, frequentemente, do quadro. E não se sabe até exatamente onde isso é causa ou consequência do processo, porque também se postula que esta alteração de sono pode participar na fisiopatogenia da doença, né? Quer dizer, o fato de você ter um sono REM diminuído, de qualidade menor, propicia um menor relaxamento da musculatura esquelética, né? Que é justamente durante o sono REM que isso ocorre. Então isso poderia contribuir para a dor que o paciente tem de forma mais crônica, né? Então não se sabe bem aí o que veio primeiro ou se, na verdade, parece uma interação cíclica, né? Uma coisa leva a outra que vai realimentando, né? A dor, a fibromialgia, as alterações de controle de dor, as alterações de sono pioram o controle de dor e assim por diante, tá? Rigidez matinal é uma coisa frequente da gente ver, mas geralmente também de curta duração, como na osteoartrose. Mas o que chama mais atenção é a sensação de fadiga e de sono não reparador. Outra coisa que os pacientes com fibromialgia geralmente contam com muita frequência é a sensação de paresia de extremidade, de parestesias de extremidades. Doutor, minha mão fica formigando o tempo todo, meu pé, você vai lá e examina se tem síndrome do túnel do carpo, alguma coisa assim, você não identifica, mas é aquela sensação de formigamento. E mais do que isso, uma sensação subjetiva de edema, de extremidades e nas articulações das extremidades. Doutor, olha como minha mão está inchada. Você olha e você não vê absolutamente nada, você vai palpar as articulações, você não encontra sinovite, não encontra edema, então é uma sensação subjetiva de inchaço, né? Principalmente nas extremidades. Muito comuns são queixas associadas à questão cognitiva, de dificuldade de concentração e alterações de memória, né? Talvez aí com uma participação dessas alterações de sono que a gente tem na fibromialgia. Então, o paciente geralmente é aquela que come, doutor, eu tenho esquecido tanta coisa, eu vou falar uma coisa, eu esqueço, minha memória está péssima, acho que eu estou ficando com Alzheimer, aquelas coisas assim, né?
E uma coisa que a gente vê é um exame físico objetivamente normal, como eu falei, né? Você não vê um déficit de força muscular, você não vê alterações inflamatórias articulares, presença de tendinites, sinovites, nada do tipo. Mas, como nós vamos ver a seguir, existem alguns pontos na musculatura que são mais caracteristicamente dolorosos, né? Que podem eventualmente ajudar no diagnóstico. São chamados tender points, né? E geralmente são pacientes poliqueixosos, né? Então, outras queixas além dessas geralmente povoam a história, né? Vertigem, sensação de frio, secura, não sei o que e tal. Mas se você for se concentrar nestes pontos aqui que eu comentei, né? De dor crônica, cefaleia, fadiga, sono não reparador, sensação de edema, dificuldade de concentração, você consegue traçar, né, um conjunto de sintomas na história que te permitem admitir, né, que a fibromialgia se trata de fibromialgia. Aquele caso, obviamente, é um diagnóstico clínico, né? Tender points. Então, são esses os 9 pares de pontos clássicos de tender points que a gente tem que saber. E eu vou ser meio chato aqui, vou explicar cada um para vocês, porque já foi objeto de pergunta de prova, isso em específico. Inclusive, até uma das questões que eu trouxe vai ilustrar isso. Então eu vou me alternar entre este slide e o próximo para mostrar para vocês quais são estes pontos. Esses pontos devem ser palpados no exame físico, né? É claro, se vocês palparem esses pontos muito profundamente, é óbvio que qualquer pessoa vai sentir dor. Qual que é a força com que você tem que palpar? De forma prática, o suficiente para deixar o seu leito da unha branco. Quer dizer, não precisa ser uma força muito profunda. Uma força suficiente para clarear o seu leito ungueal, tá? E você tem que pedir para o paciente tentar discernir entre uma sensação de pressão, que é o que todo mundo vai sentir, e uma sensação de dor, né? O paciente falar que dói, você considera aquele tender point positivo. Então vamos lá. Esses 9 pares de pontos, eles são simétricos, um de cada lado do corpo, tá? Então, primeiro par, os pontos occipitais, que ficam na inserção do músculo suboccipital, aqui nesta figura, ilustrados pelos pontos 9 e 10. Certo? Voltando aqui. Ponto cervical baixo. Projeção anterior do processo transverso de C5. Né? Aqui são pontos mais laterais no pescoço. Oh, meu Deus do céu. Aqui está difícil. Indicados pelos pontos 1 e 2. Certo? Mais anteriormente. Trapézio. Porção média da borda superior do músculo trapézio, né? Aqui na figura, indicada pelos pontos 11 e 12. O passador aqui está complicando. Fazer esse joguinho, peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá, aqui, ó. Supraespinhoso, acima da espinha da escápula, próximo à borda medial. Né, que são pontos um pouquinho abaixo do trapézio, aqui no 13 e no 14. Espaço intercostal, pontos localizados na segunda junção costocondral, né, aqui facilmente identificados pelos pontos 3 e 4. Só um minutinho, peraí. Passador não está legal. Só um minutinho, por favor. Aqui, ó. Epicôndilo lateral. 2 centímetros distalmente ao epicôndilo lateral. Né? Você palpa geralmente aqui na face lateral do antebraço. Eu ia mostrar a imagem aqui, mas não sei se eu vou conseguir. Aqui, ó, nos pontos 5 e 6. Certo? Na região glútea, no quadrante lateral superior do glúteo, né? Você palpa aqui na região de trás, aqui nos pontos 15 e 16. O trocânter maior, né? Os pontos posteriores à proeminência trocantérica, aqui 17 e 18, né? E por fim, os pontos dos joelhos, na porção medial da interlinha articular, na face medial do joelho, aqui representados pelos pontos 7 e 8. Então esses são os 18 pontos, né, que a gente procura palpar no paciente com fibromialgia, né, e como nós vamos ver nos critérios diagnósticos a seguir, né, nós
se identificarmos 11 tender points positivos, isso é sugestivo de fibromialgia, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês os critérios de classificação que a gente tem para a doença, né? Como eu estou falando para vocês, são critérios de classificação, não são critérios diagnósticos. Porque quando você está defronando um paciente com fibromialgia, você não precisa disso aqui para estabelecer o diagnóstico. Mas eu vou mostrar para vocês, porque eventualmente pode ser objeto de pergunta de prova, enfim. Então, os critérios mais anteriores de fibromialgia eram da década de 90 do Colégio Americano e incluíam duas questões. Uma, a presença de dor generalizada por pelo menos 3 meses, envolvendo as extremidades superiores e inferiores do corpo, os lados direito e esquerdo e o esqueleto axial. Quer dizer, teria que ser uma dor realmente de cunho generalizado. E a presença de pelo menos 11 daqueles tender points positivos. Mais modernamente, agora em 2010, o Colégio Americano ele ampliou esses critérios. Na verdade, por quê? Porque os critérios anteriores não apreciavam essa questão de sintomas gerais, fadiga, sintomas cognitivos e tudo mais. Então eles fizeram um critério um pouco mais complexo que eu, pelo menos até o momento, não vi ninguém exigir isso aqui em prova, tá? E também acho que é um absurdo se exigirem isso dessa forma, mas eu trouxe esses critérios por quê? Para vocês entenderem que o diagnóstico de fibromialgia, ele não se baseia só na questão da dor e dos pontos, né? Ele se baseia também em critérios outros, somáticos, de sintomas gerais, de sintomas cognitivos e assim por diante, tá? Então, de acordo com esses critérios, 3 condições têm que ser satisfeitas, né? Foram estabelecidos 2 scores, né? Um score chamado Widespread Pain Index, né? Que é como se fosse um índice de dor generalizada, e um outro chamado Symptom Severity Scale, que é esse SS, né? Que inclui uma escala de severidade de sintomas. Então, Widespread Pain Index está aqui, ó, é o número de locais em que o paciente tem tido dor durante a última semana. Inclui várias localizações, ombros, braços, antebraços, quadris, etc, etc. Tá no máximo de 19 pontos, você considera 1 ponto para cada área dolorosa, né? E o SS Scale, né, é uma escala que considera a intensidade dos sintomas em 4 domínios, né? Sintomas somáticos gerais, fadiga, o sono não reparador e os sintomas cognitivos, de alteração de memória e atenção. E esses sintomas são graduados numa intensidade de 0 a 3, né? Do menos intenso para o mais intenso. Portanto, dá um máximo de 12 pontos, né? 3 vezes 4, 12. Né? Então, para esse primeiro critério ser satisfeito, o WPI tem que ser maior ou igual a 7, o SS maior ou igual a 5, ou um WPI de 3 a 6 e um SS maior ou igual a 9. É claro que ninguém na prática vai ficar contando isso, né? São, como eu falei, critérios de classificação até para você colocar esses pacientes em trabalhos científicos, trials, etc. Né? Esses sintomas têm que estar presentes e estáveis há pelo menos 3 meses e não ter nenhuma outra causa inflamatória, metabólica que justifique esse quadro doloroso. Tá? Então, só para vocês perceberem que além da dor generalizada, atualmente se considera para o diagnóstico a presença de sintomas de outros domínios, né? Cognição, fadiga, sono e etc. Bom, o diagnóstico diferencial da fibromialgia é importante sempre de ser feito, porque é muito fácil às vezes a gente rotular um paciente, esse paciente tem fibromialgia, mas a gente tem que prestar atenção se por trás daquelas queixas a gente não tem alguma coisa que possa justificar aquela dor. Ou seja, o diagnóstico de fibromialgia é clínico, sem dúvida é clínico, você não tem nenhum exame para pedir para confirmar o diagnóstico, mas também, de uma certa forma, um diagnóstico de exclusão. Você precisa excluir outras causas que podem justificar aquela dor que o paciente está sentindo, né? Então, por exemplo, um quadro que é muito frequente da gente ver nessa população são as síndromes dolorosas regionais ou miofaciais, que podem inclusive coexistir com quadros fibromiálgicos, né? O que é uma síndrome dolorosa regional, miofacial? Né? Vocês já devem ter ouvido falar que são aquelas dores localizadas numa determinada região da musculatura esquelética, né? E que se irradiam para um determinado ponto, um determinado trecho daquela região, principalmente quando estimulada através de uma compressão nos chamados pontos de gatilho, que são os trigger points, né?
Então, por exemplo, um paciente que tem uma dor miofacial de glúteo, por exemplo. Se você for palpar a musculatura glútea dele, eventualmente você vai encontrar um ponto onde você aperta, o paciente tem dor naquele local e que se irradia para a coxa, por exemplo. Ou nas costas, você aperta um ponto aqui e o paciente tem irradiação da dor para frente, né? Então são síndromes dolorosas, como o nome diz, regionais, né? E que merecem um diagnóstico diferencial com fibromialgia. Mas é comum a gente ter pacientes fibromiálgicos com a presença de determinadas queixas miofaciais localizadas. Isso é frequente. A gente deve também afastar a presença de doenças reumatológicas sistêmicas que eventualmente possam causar dores, né? Então pensar na possibilidade de doenças autoimunes sistêmicas, tipo lúpus, artrite reumatoide, polimialgia reumática, né? Que é uma condição que pode sobrevir sozinha ou no contexto da arterite de células gigantes, vasculites sistêmicas, polimiosite, miopatias, né? Porque às vezes algumas miopatias não tem só um quadro de fraqueza, né? Você pode ter também um quadro doloroso associado. Presença de osteoartrose generalizada, espondiloartropatias que muitas vezes podem produzir dores na coluna, como os pacientes muitas vezes se queixam. Então, pensar nesse diagnóstico é importante. Infecções crônicas devem ser afastadas, principalmente HIV e hepatites, principalmente hepatite C. Brucelose, endocardite geralmente dão quadros clínicos, né? Mais importante, brucelose é uma doença rara, né? Mas que pode eventualmente dar um quadro crônico. Mas na investigação de um quadro de fibromialgia, a gente sempre pede sorologias, pelo menos para HIV e hepatites é conveniente. É importante a gente afastar doenças endócrinas, metabólicas, na linha do hipotiroidismo, sempre, diabetes mellitus e um hiperpara, dependendo do caso, né? Mas pelo menos uma função tiroidiana é conveniente você pedir. Neoplasias como mielomas múltiplos ou doenças metastáticas e doenças psiquiátricas, que, como eu falei, muitas vezes entram como comorbidades da fibromialgia, né? Então, depressão, transtornos ansiosos e de personalidade podem estar associados ao quadro. Então, do ponto de vista laboratorial, quando você se depara com um paciente com uma condição suspeita de fibromialgia, a gente deve pedir alguns exames o quê? Para excluir, como eu falei, outras causas patológicas. O que se recomenda, então, o que seria um painel recomendável de exames que a gente poderia pedir para um paciente com suspeita de fibromialgia? Vamos um hemograma completo, uma função renal com eletrólitos, né, para checar função renal, né, e um hemograma valem a pena. Provas de atividade inflamatória, porque na fibromialgia a gente não encontra alterações inflamatórias, então a ocorrência de provas de atividade inflamatória normais favorecem o diagnóstico. Provas de função tiroidiana, como eu falei. Enzimas musculares podem ser interessantes para afastar miopatias, particularmente uma CPK. A eletroforese de proteínas pode te ajudar para avaliar a atividade inflamatória, ver se ele tem eventualmente alguma evidência para mieloma múltiplo ou alguma outra doença que autoimune que possa dar uma hipergamaglobulinemia, alguma coisa assim. As sorologias que eu comentei, né, virais, hepatites virais e HIV. E eventualmente, assim, se você tiver uma suspeita de espondiloartropatia, né, uma dor lombar mais importante, de predomínio mais noturno, pedir um raio-x de bacia ou de sacroiliacas para afastar essa possibilidade. Então, esse é um painel básico aí que a gente sugere para avaliação de um paciente com fibromialgia no sentido de descartar outras doenças. Bom, e aí vem, né, uma vez estabelecido o diagnóstico de fibromialgia, você afastou outras causas, aquilo lá é fibro mesmo. O que você pode propor para aquele paciente, né? Existem duas vertentes, ou até três vertentes, né, importantes para o tratamento da fibromialgia que não são mutuamente excludentes. Tem a vertente não farmacológica, a vertente farmacológica e a vertente psicoterapêutica, né? Então, dentro do tratamento não farmacológico, a gente sempre tem que propor que aquele paciente comece a fazer algum tipo de exercício físico aeróbico, né? Está claramente demonstrado na literatura que a prática de exercícios físicos aeróbicos aumenta o limiar de dor e melhora o controle dos sintomas fibromiálgicos. É claro que numa fase muito inicial, às vezes o paciente está com muita dor e ele não consegue começar a fazer exercício. Então, às vezes você medica o paciente durante um tempo para dar uma melhorada inicial e depois propõe a ele começar um programa de condicionamento físico, né?
Muito importante na melhora dos sintomas dolorosos, da fadiga e da aptidão cardiorrespiratória, que geralmente nesses pacientes é muito ruim, né? Então tem que ser uma atividade aeróbica que o paciente goste de fazer, pode ser uma caminhada, uma hidro, alguma coisa assim, e sempre de forma gradual, né? Não adianta a gente querer que o paciente comece, né, uma atividade mais intensa, porque ele não vai conseguir e não vai aderir à sua recomendação. Então, sempre propor um início gradual, lento, né, até que ele consiga executar uma atividade aeróbica de forma mais efetiva. E junto com essa parte aeróbica, a terapia física, né, com treinos de alongamento e força muscular são muito importantes, principalmente o alongamento, né? Porque esse paciente, quando tem dor crônica, ele tende a ter um encurtamento grande das cadeias, principalmente das cadeias posteriores, costas, isquiotibiais, enfim. Então o alongamento dessa musculatura é bastante importante. Como eu falei, a vertente psicológica é importante, então eventualmente um suporte psicológico, uma terapia cognitivo-comportamental para ajudar o paciente a lidar com esses sintomas dolorosos é importante. E existem alguns estudos mostrando, né, benefícios da acupuntura também e da balneoterapia, né, uma espécie de hidroterapia, enfim, para relaxamento muscular, podem trazer benefícios. Mas tem várias práticas que, do ponto de vista científico, para a fibromialgia não trouxeram benefícios. Várias delas, por exemplo, pilates, RPG, hipnoterapia, biofeedback, quiropraxia e outras terapias alternativas não mostraram benefícios, né? Então, do ponto de vista não farmacológico, o que você tem que recomendar para o teu paciente? Comece a fazer exercício aeróbico, gradual, alongamento, né? E, eventualmente, a acupuntura pode ajudar e psicoterapia também, né? Do ponto de vista não farmacológico, essas são as medidas mais importantes. E, junto com elas, nós temos que considerar o tratamento farmacológico, né? Nós temos várias opções possíveis, mas as opções de primeira linha, né, que a gente geralmente faz como primeira escolha, são os antidepressivos tricíclicos, ainda em baixa dose, particularmente a amitriptilina, né? A nortriptilina também tem sido usada. Então, muitas vezes a gente entra como uma medicação de escolha nesses casos, para o início do tratamento, em dose baixa. Começamos com 12,5 miligramas e vamos aumentando conforme a necessidade até uns 50 miligramas por dia, né? Vantagens, né, desses antidepressivos, particularmente da amitriptilina, é a questão do sono, né? Como o paciente com fibromialgia tem muita alteração de sono, às vezes tem uma insônia inicial importante e tal, a amitriptilina pode ser de ajuda no controle desses sintomas, porque é um antidepressivo tricíclico que classicamente induz bastante sonolência, mesmo em doses baixas, né? Problemas é que ele pode ter algumas contraindicações, né, na linha de distúrbios de condução cardíaco, glaucoma, enfim, isso tem que ser avaliado antes, né? E dos efeitos colaterais, além da sonolência, né, boca seca, obstipação, efeitos anticolinérgicos, em geral, às vezes podem limitar a tolerabilidade do paciente a esse tipo de tratamento. Uma outra alternativa que surgiu mais recentemente, que é muito interessante também, é a ciclobenzaprina, né? A ciclobenzaprina, ela é uma medicação que foi concebida inicialmente como um relaxante muscular de ação central, mas que tem uma homologia molecular grande com os antidepressivos tricíclicos. E se viu em estudos que o uso prolongado da ciclobenzaprina pode trazer benefícios no controle da dor fibromiálgica e também, lógico, vai ajudar no relaxamento da musculatura e tudo mais, né? Doses da ciclobenzaprina, 5 a 30 miligramas por dia. Geralmente ela é mais efetiva nas doses a partir de 10 a 15 miligramas por dia. Grande problema da ciclobenzaprina, o excesso de sonolência, né? É uma droga que quem já tomou sabe que muitas vezes quem toma à noite no dia seguinte não consegue acordar, né? Isso tem muito a ver com os picos, né, de concentração plasmática da droga, né? Deve ser lançada no mercado aí, esse ano uma apresentação de ciclobenzaprina de liberação prolongada que promete reduzir a incidência desse efeito colateral de sonolência. Se por um lado é positivo pela questão do sono na fibromialgia, por outro pode ser muito limitante, porque durante o dia, né, por exemplo, que você dê 10 miligramas à noite, né,
o paciente às vezes no dia seguinte fica bem sonolento, se queixa de que não está conseguindo se concentrar. Isso pode limitar a possibilidade da gente chegar numa dose terapêutica mais efetiva. Vamos ver se com formulações de liberação mais prolongada a gente consegue contornar isso. Os inibidores de recaptação de serotonina simples, né, eles podem ser usados, mas na maior parte deles não se viu benefício, exceto com a fluoxetina em doses mais altas, tá? Então eles não são considerados de primeira escolha, mas pode ser usada a fluoxetina, né? Mas em doses mais altas, porque ela perde um pouquinho a seletividade dela pela serotonina, né? Então ela pode trazer benefícios. Agora os outros, a sertralina, o citalopram, a fluvoxamina e outros, não mostraram benefício no controle dos sintomas fibromialgicos. A fluoxetina pode ser interessante se o paciente tiver muito sintoma depressivo junto, né? Então você começa com 20, depois vai para 40 e vai sentindo como o paciente fica, né? Drogas mais interessantes são os inibidores duais de recaptação, particularmente a duloxetina, que eu já tinha comentado com vocês na aula de osteoartrose, né? A duloxetina é um inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, né? E que tem um grande impacto no controle dos sintomas somáticos da depressão, além do seu efeito antidepressivo, né? Então passou também a ser usada na fibromialgia com bastante sucesso, né? Então para pacientes que têm depressão importante é uma droga muito interessante, né? A gente começa geralmente com 30, mantém por volta de 60 mg por dia, pode chegar até a 90. Desvantagem da duloxetina é o custo, que é mais alto, né, do que da fluoxetina, da amitriptilina, embora nós tenhamos hoje no mercado apresentações um pouco mais acessíveis, né, mas às vezes, dependendo da população, o custo pode ser um problema. O milnaciprano é um outro inibidor de recaptação dual que nós não temos no Brasil, né? E a venlafaxina também é um inibidor dual de recaptação, mas a sua utilidade na fibromialgia não é consensual. Tem pacientes que respondem melhor, outros nem tanto. Pode-se até tentar, mas a sua utilidade não é consensual. Alguns neuromoduladores também parecem ser benéficos, né? Como a gabapentina e a pregabalina, né? A gabapentina, como vocês sabem, é uma droga que foi concebida como um anticonvulsivante, né? Que é usado muito para neuropatias periféricas também, né? E que mostrou algum benefício no controle dos sintomas fibromiálgicos. Mais recentemente, a pregabalina, que também é um neuromodulador que tem um efeito, um mecanismo de ação diferente da gabapentina, mostrou-se muito útil no controle dos sintomas fibromiálgicos também, né? O problema dela também é o custo, mesmo porque para a gente ter um efeito legal na fibromialgia, a gente precisa de doses mais altas, geralmente de 300 a 450 miligramas por dia, né? Então isso pode limitar um pouquinho por causa do custo também. Mas é uma droga muito interessante, na prática ela tem se mostrado bastante valiosa, muitas vezes. Analgésicos, né? Geralmente a gente tenta evitar analgésicos muito fortes, né, na linha dos opioides, mas se a dor for muito intensa, você pode deixar até o paciente com um tempinho com tramadol ou codeína e depois tirando, né? Ou mesmo com paracetamol, tá? Tem alguns outros estudos mais menores com outras drogas na linha do pramipexol, dos inibidores de IMAL, do próprio zolpidem, mas ainda sem uma recomendação muito clara em relação à sua indicação no tratamento da fibromialgia. Essas drogas podem ser usadas isoladamente, né? Ou podem ser feitas associações. Você pode começar com uma droga, depois associar uma outra. Aí vai muito da experiência de cada médico. Quais são as associações mais usadas, né? Por exemplo, a fluoxetina com a amitriptilina, ela funciona relativamente bem, né? Com a fluoxetina na dose de pelo menos 40. A fluoxetina com a ciclobenzaprina também é uma associação atraente, né? Agora, também a gente pode, por exemplo, associar outras. Em casos de muito difícil controle, eu já vi, por exemplo, pacientes tomando duloxetina com pregabalina e ciclobenzaprina, por exemplo. É uma opção que você também pode usar. Claro que é uma opção custosa, cara, né? Todo mundo vai conseguir, mas dependendo do caso, num caso muito difícil controle, você pode ter que lançar mão de associações dessa natureza, tá? E tem algumas drogas que não são indicadas, que não mostraram nenhum benefício ou eventualmente até prejuízo. Por exemplo, os benzodiazepínicos,
né? Eles estão contraindicados no tratamento da fibromialgia do seu distúrbio de sono. Não devem ser usados. Tá? O topiramato também não mostrou benefício, corticoides também não mostraram benefício, nem anti-inflamatórios não hormonais, e opioides fortes devem ser evitados. Na linha da morfina, da metadona, não há indicação para o uso deles nos quadros de fibromialgia. Tá? Então lembrar sempre dos benzodiazepínicos, que devem ser evitados nesses casos. Muito bem, então vamos agora falar um pouquinho das questões, lembrando daquelas que eu trouxe no início da aula. Então, com relação à fibromialgia, é correto afirmar que a terapêutica se baseia no tratamento da depressão maior, invariavelmente presente nesses pacientes e causadora da síndrome dolorosa. Fato ou não? Eu entendo que não. Por quê? Porque a depressão não está invariavelmente presente. Ela pode estar associada como comorbidade, mas não é um quadro invariavelmente associado à fibromialgia. B. O tratamento não farmacológico mais importante envolve principalmente o alongamento da musculatura e a atividade aeróbica gradual. Nós batemos bastante na tecla e é isso mesmo. C. Antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, são os mais úteis compostos no tratamento da dor. Como eu falei, eles podem ser úteis, mas não são os mais importantes. A amitriptilina é uma boa escolha inicial, a ciclobenzaprina, a própria duloxetina. Né? D. Dos analgésicos, o único que mostrou evidência na melhora da dor na fibro foi a metadona, por agir em receptores NMDA. Nada a ver. A gente falou que até metadona, como um opioide forte, até é contraindicado nesses casos. E, o distúrbio de sono mais relacionado com a fibromialgia é a apneia obstrutiva. Não é o caso, a gente viu que são as intrusões de ondas de sono mais superficial, no sono mais profundo e a diminuição do sono REM. Então a alternativa correta é realmente a alternativa B de bola. Aquela outra questão, senhora de 30 anos vem para avaliação clínica por um quadro de dor generalizada. Ela refere sintomas há pelo menos 2 anos, mas não sabe especificar quando exatamente começaram. Queixa-se de fadiga, sono não reparador e dificuldades de concentração e memória. De doenças passadas, somente depressão. Está em uso de fluoxetina há 3 anos. Refere também que a dor ocorre mais no final do dia, sem rigidez matinal, febre ou emagrecimento. Em relação a essa paciente, é incorreto afirmar que a. Pacientes como esta habitualmente apresentam dor à palpação de pontos da musculatura. De fato, os tender points que eu mostrei para vocês. B. Medicações aprovadas para essa condição incluem a duloxetina e a pregabalina. Nós também vimos que sim. C. Os antidepressivos tricíclicos são úteis no manejo das alterações do sono desses pacientes. De fato, eles podem ajudar. D. A alteração primária na fisiopatologia dessa condição é a sinovite encontrada nas cinturas pélvica e escapular. Isso está errado. Como nós vimos, fenômenos inflamatórios como esse não existem, sinovites. A sinovite na cintura pélvica e escapular pode estar presente, como nós vimos na aula de vasculites, na polimialgia reumática, que é uma condição de rigidez e dor nas cinturas pélvica e escapular, que pode ter sinovite, mas não na fibromialgia. Tá? Então não confundir fibromialgia com polimialgia reumática. E educação sobre essa condição e atividade física aeróbica são fundamentais no manejo. O paciente realmente são. Então a alternativa incorreta a ser assinalada é a alternativa D de dado. Questão bem básica, Caiu recentemente, eu trouxe só para mostrar que às vezes as perguntas podem ser bastante simples, Uma mulher de 40 anos apresenta quadro de mialgia generalizada, inchaço articular, cansaço, insônia, formigamento e dormência nos membros superiores. Ao exame físico, avaliação neurológica articular normal. Exames laboratoriais como PCR, VHS, TSH e T4 livre, FAN estão normais. Qual o diagnóstico mais provável? Ninguém... pelo fato dos sintomas serem difusos assim, sem uma evidência ao exame físico de alguma alteração neurológica articular com exames normais, a gente sempre vai pensar em fibromialgia com essa possibilidade. A gota ela tem um padrão de uma monoartrite aguda, de repetição. A polimialgia reumática, aquilo que eu acabei de falar, são dores nas cinturas pélvica e escapular com rigidez matinal importante, alterações de provas de fase ativa, geralmente a VHS aumenta muito,
né? E a polimiosite e a artrite reumatoide são doenças autoimunes, onde você tem, no caso da polimiosite, um acometimento da musculatura, né, inflamatório, com fraqueza muscular, coisa que ela não tem. E a artrite reumatoide tem sinovites, tem alterações de provas de fase ativa, também não é o caso, então a gente ficaria com o diagnóstico mesmo de fibromialgia. Na polimialgia reumática e na fibromialgia, esperam-se encontrar, respectivamente, A. ANCA positivo e fator reumatoide positivo. B. VHS elevada e ausência de marcadores laboratoriais. C. Ausência de marcadores laboratoriais e VHS elevada. D. FAM positivo e VHS elevada. Ou E. Fator reumatoide positivo e ausência de marcadores laboratoriais. Eu trouxe essa questão só para reforçar esse paralelo que muitas vezes os examinadores gostam de fazer entre, não sei porquê, polimialgia reumática e fibromialgia. Talvez por causa da semelhança do nome entre as doenças, mas que são doenças completamente distintas, né? Vou refrisar para vocês. A polimialgia reumática é uma condição inflamatória, isolada ou associada à arterite de células gigantes, né? Que se caracteriza por dor e rigidez nas cinturas pélvica e escapular, às vezes se encontra sinais de sinovite nessas cinturas, né? Juntamente com sintomas constitucionais e uma elevação importante das provas de fase ativa, marcadamente da VHS. E geralmente acontece em população mais idosa, né? Na fibromialgia, não. É uma síndrome dolorosa, não inflamatória, como já frisei para vocês, e que geralmente é associada a mulheres ainda de idade mais jovem. Então, dentre essas alternativas, né, na polimialgia reumática, a gente acaba encontrando VHS elevada e na fibromialgia, marcadores laboratoriais ausentes. Então, a alternativa correta a ser assinalada nessa questão é a alternativa B de bola. Então, quando vocês forem estudar fibromialgia, lembrem-se de fazer esse paralelinho com a polimialgia, que o pessoal às vezes gosta de perguntar. Essa aqui é para mostrar que algumas questões já exigiram uma decorebinha daqueles pontos, tender points, que eu mostrei em 9 pares lá. Nos critérios diagnósticos para fibromialgia, uma das síndromes reumatológicas mais comuns nos dias atuais inclui-se sensibilidade aumentada em pelo menos 11 dos 18 pontos a dígito pressão, conforme critérios estabelecidos pelo American College of Rheumatology em 90. As regiões contendo os chamados tender points, que devem ser testados bilateralmente, não incluem A. Ponto medial da borda superior do músculo trapézio. A gente viu que sim. B. Junção costocondral da segunda costela. Também. C. Coxim gorduroso medial do joelho. Na face medial do joelho, sim. D. Epicôndilo medial do cotovelo. Aí que está a pegadinha, porque é 2 centímetros abaixo do epicôndilo lateral. Tá? Então, aqui a resposta a ser assinalada, a alternativa D de dado, epicôndilo medial do cotovelo. Uma paciente de 45 anos queixa-se de dor em membros inferiores, pior à direita, dor nos antebraços e lombalgia, pior de manhã e no fim do dia, acompanhando de dismenorreia, fadiga e distúrbio do sono. Qual a melhor conduta? Né? Quer dizer, eles dão um cenário de uma mulher em faixa etária mediana, né? Referindo dores, né? Lombalgia, antebraços, tal, pior pela manhã e no fim do dia, com fadiga e distúrbio do sono e dismenorreia, que também pode ser um sintoma, às vezes, referido pela paciente, né? Com um quadro doloroso. Né? Então, aí eles perguntam, qual que é a melhor medida? Né? Você vai suspeitar de uma fibromialgia e vai pedir exames para afastar outras condições. E, eventualmente, até iniciar um tratamento. Então, vamos analisar as alternativas. A. Solicitar hemograma, VHS, PCR, TSH e CPK, e iniciar antidepressivo tricíclico. Parece razoável, né? B. Solicitar hemograma, VHS, PCR, EAS, né, que é exame de urina, e FAM. Né? O FAM aí, veja, você pedir FAM e fator reumatoide para pacientes com fibromialgia é questionável. A não ser que por alguma razão na história clínica e no teu exame físico, você considere a necessidade de afastar alguma doença autoimune, na linha do lúpus ou da artrite reumatoide, alguma coisa assim. Né? Que não parece ser o caso aqui nessa questão. C. Solicitar hemograma, VHS, PCR, FAM e fator reumatoide. A mesma coisa. Fazer teste empírico com anti-inflamatório não hormonal. Não vejo muito sentido, porque não é uma coisa localizada. Você possa pensar numa afecção reumatológica de partes moles localizada, que você vai dar um anti-inflamatório. E
solicitar raio-x de mãos e sacroiliacas e iniciar anti-inflamatório. Também não tem nada na história que sugira uma artrite reumatoide ou uma espondiloartrite, né? Então, a alternativa mais adequada, de fato, é a alternativa A, onde você vai pedir os exames, né? E já pode começar um tratamento com um tricíclico, como a amitriptilina, por exemplo. Eita. Acho que essa era a última pergunta. Eita, agora já foi. Vamos lá. Aqui. Sobre a fibromialgia, é correto afirmar que A. São características da doença a agregação familiar, o distúrbio do sono e a artrite. A agregação familiar pode até ter, mas a artrite você não vai achar. Então, está errada, né? Quadros inflamatórios não existem. B. É uma síndrome dolorosa crônica inflamatória de etiologia desconhecida que se manifesta no sistema músculo-esquelético. Inflamatória também não é. C. Entre os achados estão diminuição do sono não REM, dor ao acordar e a sensação de fadiga. O problema é que o sono não REM, né? Na verdade você vai ter a diminuição do sono REM. Então também está errada. B. A depressão está presente em 90% dos casos. Não é tão universal assim. A gente viu que é mais ou menos metade dos pacientes. E. É frequente a queixa de inchaço, especialmente em mãos, antebraços e trapézios, não observado pelo examinador. Geralmente o paciente refere mais nas extremidades mesmo, mas você pode ter isso em outros lugares, né? Então a questão a ser assinalada é realmente a alternativa E. Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Nós temos dúvidas que tenham sido mandadas? O pessoal da técnica, temos dúvidas? Não, né? Então tá bom, eu agradeço a atenção de vocês no dia de hoje. Nós vamos ter ainda algumas sessões aí de aulas de reumato nos próximos sábados. Então conto com a presença de vocês, agradeço a atenção e um bom fim de semana a todos. Obrigado.